Olá, meu povo, eu sou o Charleston e estamos com mais uma aula de matemática. Veja o assunto desta aula, conjunto dos números racionais. Bom, já vimos sobre o conjunto dos números naturais, vimos sobre o conjunto dos números inteiros e agora veremos sobre um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Bom, seguindo a mesma ideia dos outros conjuntos, o conjunto dos números racionais é formado pelos números, isso mesmo, racionais. Agora a pergunta, quem são esses números racionais? Bom, pessoal, os números racionais são todos os números naturais que vimos, são todos os números inteiros que vimos, e agora vão aparecer novos números, que são os números decimais, ok? E vão aparecer também as frações. Porém, tem uma restrição sobre o conjunto dos números racionais, que são os decimais infinitos, chamados de dízimas não periódicas, ok? Então, o que a gente vai focar para diferenciar quais os números que são racionais ou não, são as dízimas não periódicas. Porque sempre que encontrarmos uma dízima não periódica, esse valor não será racional, ok? Então vejamos então algumas representações desse conjunto. Antes de mostrar as representações, vamos aqui. O número 5 é um número natural, é um número inteiro. Então também é um número racional, ok? O menos 3 é um número inteiro, então também é um número racional. O que temos de novo aqui, pessoal? Por exemplo, o número 1,52, certo? Que nós vamos ver como se lê isso matematicamente. Bom, é um número decimal, certo? Por quê? O número decimal, ele é caracterizado pela presença da vírgula. Então, 0,57 é um número decimal, porque é a presença da vírgula, ok? Só que nos números decimais, nós temos alguns que são infinitos. Por exemplo, 1,23, 23, reticência. Significa que há números após o algarismo 3. E repara que há uma repetição, ó, 23, 23, 23. Esses números, pessoal, que há um período de repetição, por exemplo, os algarismos 2 e 3 seguem na mesma ordem, repetindo infinitamente, esses períodos de repetição tornam esse decimal um decimal chamado de dízima, o quê? Periódica, porque há um período de repetição. Então, esses números também são racionais. Agora, os números, por exemplo, 0,51, 2, 4, 5, reticência. Repara que é um número decimal, porque é a presença de vírgula. Repara que é um decimal infinito, porque há reticências. Porém, não há uma sequência, um período de repetição. Veja, os algarismos aqui não têm um período de repetição. Então, esses números decimais são chamados de dízima não periódica. Então, esses números não são chamados de números racionais, certo? Então, para finalizar aqui, como eu disse anteriormente, as frações também entram como números racionais. Por quê? Sempre que eu divido um numerador com um denominador, eu vou olhar o resultado. Por exemplo, 9 dividido por 3 é 3. 3 é um número natural. Se é um número natural, é um número racional. Por exemplo, 1 sobre 10 é uma fração. Se eu dividir 1 por 10, eu vou ter como resultado 0,1. Ou seja, é um número decimal. Então, o que eu tenho que reparar, pessoal, é isso. Que, além dos naturais, ou seja, os números positivos, além dos inteiros, que são positivos e negativos, entraram agora nesse conjunto os decimais finitos, certo? E os decimais infinitos, que são dízimas periódicas. Os únicos que não são racionais são as dízimas não periódicas,
Então, com esses exemplos dados, nós podemos, então, fazer a definição, certo? E representação do conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q maiúscula. E esse conjunto é formado por frações, ok? Por exemplo, A sobre B. Nós estamos dizendo que um número inteiro qualquer no numerador sobre um número inteiro no denominador, onde esse A, que é o numerador, pertence aos números inteiros e o B no denominador pertence aos inteiros não nulos. Então, esse conjunto é formado por todo número que pode ser escrito em forma de fração. Desde que, olha, repare, o B aqui, ó, é o denominador. Então, esse denominador da fração, que é o B, ele pertence aos inteiros não nulos, ou seja, desde que o denominador seja diferente de zero. Então, resumindo, os números racionais são todos os números escritos em forma de fração, onde o denominador da fração é diferente de zero. Ou seja, todos os números, exceto as dízimas não periódicas. Bom, representação pela reta. Nós temos aqui o zero, certo? Para direitos positivos, por exemplo, 1. Outro exemplo aqui, 3 sobre 2 e 5. Então, repara que do 0 até o 1, nós temos uma infinidade de números racionais, certo? Porque entre o 0 e o 1 tem o 0,1, 0,2, 0,5, assim por diante. Entre o 1 e o 3 sobre 2, também temos uma infinidade de números racionais. Porque 3 sobre 2 é uma fração, aonde, dividindo o 3 pelo 2, nós temos o resultado 1,5, que é um número decimal, que é um número racional. E entre o 3 sobre 2 e o 5 também tem uma infinidade de números. Para a esquerda é a mesma ideia. Menos 1, menos 3 sobre 2 e menos 5. Entre o 0 e o menos 1, uma infinidade de valores. Entre o menos 1 e o menos 3 sobre 2, que é a mesma coisa de menos 1,5, também tem uma infinidade de números. E entre o menos 3 sobre 2 e o menos 5, uma infinidade de números. Então, é infinito para a esquerda e infinito para a direita. E entre dois valores também tem uma infinidade de valores, certo? E a última representação, que é por diagrama, nós podemos representar da seguinte forma, olha. Repare que eu coloquei 3 círculos. Este menorzinho será o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ou seja, os números naturais, pertencem aos números inteiros. Então, conjunto dos números inteiros é o círculo, o segundo maior. Então, os naturais estão dentro dos inteiros. E os inteiros estão dentro dos racionais. Então, é nessa ordem, ok? Então, tá aqui as 3 representações. Dando sequência, então, aos nossos itens, veremos agora alguns subconjuntos do conjunto dos números racionais. Vem comigo. Então, subconjuntos são conjuntos que estão contidos em outros conjuntos, certo? Então, nós vimos o que, pessoal? Lá no diagrama, olha. Relembrando aqui, naturais, inteiros e racionais. Então, os naturais não estão contidos nos inteiros e os inteiros não estão contidos nos racionais. Então, podemos dizer que os naturais é o quê? Subconjunto dos racionais. Podemos dizer também que os inteiros também é um subconjunto dos racionais. Porque os naturais estão contidos nos racionais, os inteiros estão contidos nos racionais
E se eu quiser também representar os racionais não nulos, eu vou colocar quem? Esse asterístico, ou seja, eu estou tirando quem? O zero, certo? Então, o conjunto dos números racionais com a presença do asterístico significa o quê? Que não entra quem? O zero. Simplesmente isso. Bom, pessoal, vamos então exercitar um pouquinho. Questão 1. Acompanhe comigo aí. Analise em certo ou errado as seguintes afirmações. Letra A. Naturais é um subconjunto dos racionais? Bom, vimos agora há pouco que os naturais estão contidos nos racionais. Então é certo, ok? Porque os naturais é um subconjunto dos racionais. Letra B. Os inteiros é um subconjunto dos racionais? Ou seja, todos os números inteiros estão dentro dos números racionais? Sim, vimos agora há pouco. Então, Z é um subconjunto de quê? Certo também. Letra C. N e Z são subconjuntos de quê? Ou seja, a pergunta é: todos os números naturais e todos os números inteiros são números racionais? Sim, também é certo. São subconjuntos. Q é um subconjunto de Z? Agora preste atenção nessa afirmação. Está dizendo o seguinte, na letra D. Todos os números racionais também são inteiros? Não. Por quê? Porque nem todos os números racionais são números inteiros. Por exemplo, um número decimal 1,5. 1,5 é um número decimal, então ele não é um número inteiro. Ou seja, existem números racionais que não são inteiros. Então, a letra D é errado, certo? E na letra E, está dizendo que Q é um subconjunto de Q asterístico. Ou seja, está dizendo o seguinte: todos os números racionais fazem parte dos números racionais tirando o zero. Bom, pessoal, os números racionais, eles têm os números... voltar, só da letra E. Bom, letra E está dizendo que todos os números racionais fazem parte dos racionais, exceto o zero. Claro que não, né, pessoal? Por quê? Porque os números racionais, ou seja, o Q, está dizendo que são todos os racionais. O zero está lá. Quando eu digo que ele é um subconjunto, eu estou dizendo que todos que estão lá, inclusive o zero, estão no subconjunto de Q tirando o zero. Então, isso é errado, porque se o zero está no Q, ele não pode estar aonde? No Q asterístico. Então, isso é errado, que não é um subconjunto de Q asterístico. Se fosse o contrário, estaria certo, ok? Questão 2, vejamos o que diz a questão 2. Assinale os números que forem racionais. Pessoal, é importante lembrar que os únicos números que não são racionais são as dízimas não periódicas, que são aqueles números decimais infinitos que não há um período de repetição. Então, vamos analisar aí. Letra A, o número menos 234. Tranquilo, é um número racional, ok? Letra B, o número 0,252525, reticência. Bom, note que este número é um decimal infinito, certo? Presença de reticência. Repare também que ele tem um período de repetição. Veja que os algarismos 2 e 5 repetem sucessivamente. Ou seja, 2 e 5, 2 e 5, 2 e 5. É o período de repetição. Então, isso é chamado de dízima periódica. Dízima periódica é um número racional. Então, letra B também é um número racional. Letra C, o número 1,32. Bom, número decimal, tranquilo, é um número racional. Letra D, nós temos uma fração, 1/2.
Então, veja que nós temos o numerador 1 e o denominador 2. Então, nós temos uma fração onde o 1, que é o numerador, pertence aos inteiros e o 2, que é o denominador, também pertence aos inteiros e é diferente de zero. Se eu dividir 1 por 2, o resultado é meio, 0,5. E 0,5 é um número decimal, então, tranquilo, também é um número racional. Agora, observem bem, pessoal, a característica desse número aí descrito na letra E. 1,3245,6 reticência. Observem então que é um número decimal, certo? Presença de vírgula. A presença de reticências, ou seja, é um decimal infinito. E além disso, repare que na parte decimal não há, pessoal, um período de repetição. Vejam que são algarismos que não têm um período de repetição. 3, 2, 4, 5, 6. Ou seja, aí se trata de uma dízima não periódica. Então tá aí, dízima não periódica não é um número racional. Só a nível de conhecimento, as dízimas não periódicas, elas não são racionais e são chamadas de números irracionais. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo assunto com matemática.